O vinho é servido à vontade, risadas preenchem o ar e talheres tilintam suavemente nos pratos. Uma dúzia de rostos sorridentes ilumina a mesa, inclinando-se e compartilhando o que parecem ser histórias contadas com facilidade. Mas, sob a superfície, um pé se movimenta nervosamente. Um copo é segurado com um pouco de força demais. Há uma tensão não verbal que permeia o diálogo, como uma corrente oculta sob águas tranquilas. Elogios carregam nuances de competição, sorrisos que parecem surgir um pouco atrasados. Um brinde é proposto, e todos erguem seus copos. Mas um homem no final da mesa levanta seu copo um segundo mais devagar, seu olhar varrendo a sala, não com calor, mas com cálculo. Esta é mais do que uma simples reunião da família Léo. É uma performance, e as performances mais impactantes muitas vezes ocorrem nos bastidores. Elas acontecem em reuniões, casamentos, amizades, confissões, em cada ambiente onde as pessoas usam máscaras que não refletem totalmente seus verdadeiros eus. Carl Jung chamou isso de persona, a fachada que adotamos para ser socialmente aceitos. Não é artificial, é simplesmente moldada. É o aspecto de nós mesmos que escolhemos mostrar para nos manter seguros, para parecer agradáveis, para evitar a rejeição. No entanto, isso traz um desafio. Cada máscara oculta algo. Às vezes, oculta medo. Às vezes, oculta vergonha. Mas muitas vezes, oculta verdadeiras intenções. Você pode acreditar que conhece alguém, mas o que você realmente conhece é a versão que essa pessoa permite que você observe. Frequentemente, o que revelam é ajustado para corresponder aos seus desejos. Então, como você pode discernir com quem realmente está lidando? Como você pode enxergar além do ato sem removê-lo? Maquiavel dedicou sua vida a explorar essa questão, não de uma perspectiva cínica, mas sim pragmática. Ele não se perguntava, como posso confiar nas pessoas? Em vez disso, ele questionava, o que acontece quando você para de confiar em suas palavras e começa a observar suas ações sob estresse? Em um mundo repleto de pretendentes, governantes e traições, Maquiavel desenterra verdades que muitos se sentem intimidados demais para vocalizar. As pessoas revelam suas intenções não através de suas palavras, mas através de suas reações. No entanto, essas reações não são obtidas confrontando-as. Elas não são ganhas exigindo honestidade. Você descobre a verdadeira natureza delas testando a fachada que apresentam. Esse é o foco deste vídeo. 7 avaliações maquiavélicas, reflexões psicológicas, distúrbios sutis, métodos silenciosos e discretos para observar o caráter de uma pessoa se desenrolar sem que ela perceba. No final, se alguém está escondendo suas verdadeiras intenções, a estratégia mais eficaz é permitir que essa pessoa se revele. O poder não transforma as pessoas, ele as expõe. Maquiavel reconheceu isso muito antes que a psicologia contemporânea validasse essa ideia. Ele observou duques, generais e políticos ascenderem da insignificância e se tornarem tiranos no momento em que foram libertados da necessidade de agradar aos outros. Descobriu que, quando as pessoas estão em estado de fome, humildade ou incerteza, elas parecem bondosas por necessidade. No entanto, ao conceder-lhes influência, status, autoridade ou oportunidades, seu verdadeiro caráter emerge totalmente desenvolvido. Este é o seu teste inicial. Dê a alguém um pouco de poder e observe suas ações. Eles mantêm a bondade quando não é obrigatório? Mantêm a justiça quando estão fora da vista? Ou apertam seu controle, mudam o tom, revisam a narrativa? Não precisa ser exageradamente dramático.
Na verdade, é preferível que não seja. O poder nem sempre é sobre domínio. Às vezes, é controle sobre um empreendimento conjunto, acesso a informações confidenciais ou um breve momento em que podem passar à frente na fila sem enfrentar consequências. Às vezes, é tão sutil quanto permitir que falem sem interrupção e ver se eles alguma vez buscam lhe dar a chance de ser ouvido em troca. Maquiavel disse uma vez: é muito mais seguro ser temido do que amado. No entanto, o que ele não expressou é a verdade de que uma pessoa que deve ser temida após adquirir poder nunca foi realmente digna dele em primeiro lugar. Isso é frequentemente visível na vida cotidiana. O colega que recebe uma promoção e começa a desconsiderar suas sugestões, o amigo que de repente age como se tivesse superado a relação, o parceiro que muda assim que sente que você o ama mais, levando você a se perguntar: eles sempre foram assim ou algo os alterou? Nada mudou neles. Você apenas aplicou o teste. O poder elimina a necessidade de fingimento. Ele remove a máscara das costas da cabeça e permite que ela caia suavemente sem qualquer luta. O que está por trás é invariavelmente a verdade. Aqui está o insight. Você não precisa esperar que os outros adquiram poder através das circunstâncias da vida. Você pode estendê-lo intencionalmente, apenas um pouco de espaço, apenas uma sugestão de influência, um tempo de folga suficiente. Então, observe de perto. Aqueles que mostram crueldade uma vez que estão confortáveis nunca foram bondosos quando enfrentaram dificuldades. Eles eram estratégicos. Agora que a máscara foi descartada, suas motivações genuínas se tornam evidentes em seus rostos. Conceda-lhes poder, não para elevá-los ou apaziguá-los, mas para expor seus verdadeiros eu. Alguns indivíduos não explodem quando você os trai. Eles explodem quando são negados algo pequeno, um pedido simples, uma resposta adiada, um não ao invés de um sim. De repente, toda a sua postura muda. O calor se dissipa, o tom fica gélido e a fachada vacila. Este é o seu segundo teste. Retenha algo trivial e veja o que emerge. A maioria das pessoas mantém a polidez quando as circunstâncias estão a seu favor, quando você é benéfico, complacente e generoso. Mas tente reter algo insignificante, algo ao qual elas ainda não têm direito, mas esperam mesmo assim. Em um instante, você descobrirá mais sobre elas do que nunca fez em anos de conversa. Por que isso é eficaz? Porque a ilusão de controle é o que permite que muitas personalidades manipuladoras prosperem. Assim que você interrompe seu padrão, você revela seu sentimento subjacente de direito. E limites representam a maior ameaça ao sentimento de direito. Carl Jung sugeriu que cada pessoa tem uma sombra, parte de nós que abriga nossos impulsos ocultos, nossa raiva não reconhecida e nosso egoísmo disfarçado de cuidado. Quando um indivíduo exibe uma reação exagerada a uma recusa menor, você não está testemunhando sua superfície. Você está olhando para sua sombra, não devido a um ataque contra eles, mas porque você se recusou a cumprir seu papel esperado. Eles podem não gritar, podem simplesmente retirar seu afeto, se tornar indiferentes ou sarcásticos. Eles podem comentar: "Uau! Isso foi inesperado", ou "Nunca esperei que você agisse assim". Declarações como essas carecem de neutralidade. Elas exercem pressão. Elas marcam o início da manipulação emocional. O que é crucial reconhecer é o seguinte: indivíduos que são emocionalmente saudáveis lidam com a decepção com dignidade. Em contraste, aqueles com tendências manipulativas percebem recusas menores como atos de traição.
Maquiavel observou essa dinâmica frequentemente nas cortes reais. O nobre que sorri quando recebe um favor, mas se transforma em uma cobra quando ele é atrasado. O aliado que aplaude seus esforços enquanto isso o beneficia, apenas para menosprezar você quando ele não consegue algo. Ele percebeu que as manipulações de poder não dependem de grandes traições. Ao contrário, elas revelam como as pessoas reagem quando você retém o que acreditam que tem direito. Então, negue algo a eles de maneira gentil e calma, sem hostilidade. Observe, não com temor, mas com discernimento. Não é a recusa que é perigosa, são as verdades que surgem das reações deles. O controle nem sempre se manifesta como gritos ou opressão aberta. Às vezes, aparece como urgência, como alguém implorando por uma resposta imediata. É comparável a receber várias mensagens quando você ainda não respondeu. Pense em um amigo dizendo, "Por que você está me ignorando?", quando você apenas estava tomando um momento para respirar. Isso nos leva ao seu terceiro teste. Pausa. Retarde sua resposta. Interrompa o ritmo estabelecido. Depois, observe com atenção quem pode suportar a incerteza e quem luta. Em uma era acostumada a respostas rápidas, recibos de leitura e validações ágeis, o silêncio pode parecer uma forma de punição para aqueles que são inseguros. No entanto, para a mentalidade maquiavélica, o silêncio não é uma ausência, é informação. Maquiavel entendeu uma verdade vital que a maioria não compreende. Como as pessoas respondem ao seu silêncio revela muito mais sobre elas do que qualquer palavra que proferem. Ao atrasar sua resposta de maneira consciente e calma, sem intenção negativa, você cria um espaço e dentro desse espaço as verdades começam a emergir. A pessoa espera com paciência, honrando seu tempo e autonomia. Ou ela tenta recuperar o controle através de acusações, chantagens emocionais, ou pior, se afastando para fazer você procurá-la. Na psicologia, nos referimos a isso como reforço intermitente. O comportamento tende a se tornar mais obsessivo quando as recompensas que proporciona são imprevisíveis. Aqueles com traços narcisistas e manipuladores entendem instintivamente esse conceito. Isso explica por que muitas vezes escolhem ficar em silêncio, não por necessidade de espaço pessoal, mas para induzir um espiral de confusão em você. Porém, esse teste muda o jogo. Ao optar pelo silêncio você mesmo, não como um ataque, mas como uma reflexão, você os força a confrontar seu próprio senso de desordem. Para indivíduos que buscam dominar seu espaço emocional, essa reviravolta é intolerável. Maquiavel observou: a promessa feita era uma necessidade do passado, e a palavra quebrada é uma necessidade do presente. Sua intenção não era ser severo, era ser perspicaz. As pessoas frequentemente articulam o que precisam expressar até que o silêncio coloque em dúvida sua narrativa. É então que a fachada se despedaça e suas verdadeiras intenções vêm à tona. Então, tente. Hesite antes de responder. Permita que eles existam sem a sua validação. Deixe o silêncio pairar e observe o que ele traz. Aqueles que ficam ansiosos quando não controlam seu tempo nunca estiveram realmente tentando se conectar com você. Eles buscavam dominar a narrativa. A lealdade não se forja na solidão. Ela é testada em meio à competição. Isso nos leva ao quarto teste. Introduza um terceiro indivíduo e observe a transformação. A nova pessoa não precisa ser superior. Ela apenas precisa trazer uma nova energia, um tipo diferente de presença. De repente, o indivíduo que você acreditava conhecer começa a agir de forma diferente.
Eles podem rir mais alto, falar mais rápido ou mudar a sua postura. Podem interromper sutilmente, corrigir suas narrativas ou ignorá-lo completamente. Você não é mais seu único público, e isso altera tudo. Maquiavel testemunhou isso constantemente na corte. Em um instante, um duque elogia o príncipe. No momento seguinte, um enviado estrangeiro chega trazendo presentes e promessas, levando o duque a mudar de lealdade com facilidade. Por que isso acontece? Porque o surgimento de uma nova oportunidade revela a verdadeira natureza transacional da relação original. O terceiro indivíduo não corrompe a conexão, ele a expõe. Em termos psicológicos, esse fenômeno é conhecido como triangulação. Um conceito que destaca a manipulação das dinâmicas quando uma terceira pessoa se junta a um par. No entanto, este teste não precisa de manipulação. Ele simplesmente exige observação. Se alguém começa a disputar sua atenção quando o outro chega, marginalizando você, diminuindo sua importância e chamando atenção para si mesmo, isso revela tudo. Eles nunca estiveram em um relacionamento com você. Estavam em um relacionamento com a sua utilidade. Eles desejavam reconhecimento e precisavam se sentir significativos. No momento em que outra pessoa reflete essa necessidade de maneira mais distinta, eles se voltam para isso. Pior ainda, se tentam virar o terceiro contra você ou manipular os dois um contra o outro, não é conexão, é um concurso por poder. Léo escreveu: aquele que luta contra monstros deve ter cuidado para não se tornar um monstro no processo. Quando alguém altera seu comportamento na presença de competição, já estava nesse caminho. Você apenas não tinha observado quando as luzes se acenderam. Este teste é sutil, sem acusações ou teatralidades. Você simplesmente permite que a terceira etologia entre no espaço e observa. Elas se aproximam mais de você ou se voltam para a nova presença? As pessoas que mudam ao menor sinal de opções superiores nunca estiveram verdadeiramente com você. Elas estavam alinhadas com a oportunidade. Todos nós desempenhamos papéis. O listiléu, o apoiador, o seguidor, o tipo quieto, aquele em quem se pode confiar. Às vezes, esses papéis são verbalizados, enquanto outras vezes permanecem não ditos. Uma vez que esses papéis são estabelecidos, a dinâmica se torna previsível, estável e segura. Mas e se você interromper o script? Este é o seu quinto teste. Sem avisar, mude os papéis. Se você costuma ouvir, comece a falar mais. Se você é quem geralmente faz as perguntas, abstenha-se de fazê-las. Se você é o pacificador, deixe o silêncio pairar e, em seguida, preste atenção, pois o papel que se espera que você preencha é aquele que oferece mais vantagem. Maquiavel reconheceu que o poder reside em reconhecer padrões e que a verdadeira disrupção é a única força que revela o verdadeiro caráter. Quando você troca de papéis, não está agindo por egoísmo. Em vez disso, você está desafiando o acordo não articulado. Aqueles que valorizam mais o papel do que sua afeição por você podem ter dificuldade com essa mudança. Eles vão afirmar: você mudou, e podem se afastar, ficar distantes ou até tentar restabelecer seu status anterior usando culpa ou táticas passivo-agressivas. O que realmente querem dizer é: eu não gosto da versão de você que não consigo dominar. Carl Jung nos alertou que a persona não é apenas a imagem que apresentamos. Ela também envolve o que os outros precisam que sejamos para a própria sensação de segurança. Desprender-se dessa máscara não só ameaça a percepção que tem de você, mas também a forma como se veem.
Há um momento pungente e desconfortável nesse processo, uma realização de que algumas pessoas não valorizam seu crescimento. Na verdade, apreciam você menos porque seu desenvolvimento perturba o conforto da dinâmica existente. Mas aqui está a percepção. Se sua conexão vacila diante de sua evolução, não era uma verdadeira conexão, era apenas contenção. Portanto, mude de função de forma suave e inesperada, sem drama, e observe quem fica. Qualquer um que valoriza apenas a versão de você que se conforma, nunca terá respeito pela versão que se afirma. Há um momento delicado, mas crucial em cada relacionamento, quando você expõe uma parte de sua essência, não a fachada polida ou uma história feita para despertar simpatia, mas a verdade crua de seus medos, vergonhas, culpas e feridas. Nesse instante, o tempo para. Isso não é mais uma performance, mas um ato intencional de vulnerabilidade. A pergunta crítica muda de se eles gostam de você para como eles vão responder ao que acabaram de aprender. Isso representa o sexto teste, o mais perigoso de todos. Revele uma verdade e veja no que eles podem transformá-la. Maquiavel pode não focar proeminentemente na vulnerabilidade, mas reconheceu sua profunda importância. Divulgar suas fraquezas não é um ato de capitulação. É um método astuto para avaliar a ética do outro. Você lhes oferece um reflexo e, em seguida, observa não apenas suas palavras, mas suas ações. Alguns podem se aproximar, enquanto outros se afastarão. Mas as pessoas das quais você deve ter cuidado são aquelas que silenciosamente acumulam informações, armazenando-as estrategicamente para uso futuro. Quando os conflitos surgirem e as palavras se tornarem facas, você as reconhecerá quando sua verdade, antes sagrada, voltar para você distorcida, recontada em outra voz, manipulada para dominar ou menosprezar. Carl Jung disse: compreender sua própria escuridão é a melhor maneira de lidar com a escuridão dos outros. No entanto, apenas saber isso não é suficiente. Você também precisa prestar atenção a como os outros reagem a isso. Sua franqueza nem sempre é recebida com bondade. Muitas vezes é acompanhada de manipulação. Há uma crueldade particular naqueles que sorriem enquanto coletam suas feridas da alma, apenas para explorá-las como alavanca algum dia. Esse exame é vital, não para aliená-lo, mas para protegê-lo. Nem todos são dignos da verdade sobre quem você é. A única maneira de discernir isso é compartilhar um pouco de si mesmo e observar quem valoriza isso e quem distorce. Afinal, confiança não é apenas uma emoção, é um padrão. Aqueles que usam sua vulnerabilidade contra você nunca tiveram a intenção de amá-lo. Eles estavam se preparando para se defender. Então, compartilhe um fragmento de verdade que você pode se dar ao luxo de perder. Não para ganhar aprovação, mas para avaliar o caráter. Embora aqueles que o respeitam possam ser poucos, aqueles que o transformam em uma arma sempre construíram seu poder a partir do seu silêncio. O desafio final é o mais difícil, pois exige que você se abstenha de agir. Sem confrontos, sem mensagens, sem demonstrações de limites, apenas silêncio, apenas ausência. Você se retira não para manipular, mas para observar. Não para punir, mas para revelar. O que ocorre a seguir revela tudo, pois a ausência não é neutra. Ela atua como um espelho que mostra a realidade. Em seu silêncio, as fachadas desmoronam. Aqueles que dependiam da sua presença para validação, controle ou atenção vão mudar. Alguns podem se distanciar, outros podem se tornar mais barulhentos.
Alguns podem tentar reescrever sua narrativa enquanto você está ausente, alimentando os outros com histórias alteradas sobre sua falta. Outros podem permanecer em silêncio, mas observando atentamente, como se estivessem aguardando um sinal que está além do seu controle. Maquiavel compreendeu esse conceito de forma profunda. Ele articulou que o silêncio, quando utilizado de forma eficaz, não é uma retirada, é uma ferramenta de precisão, um escalpo para conquistar poder. Ao retirar seu elogio de uma situação, uma dinâmica ou um indivíduo, você cria um vazio. E o que corre para ocupar esse vazio é a verdade. Carl Jung acreditava que a retirada não é uma fuga, é uma jornada de autodescoberta, um retorno sagrado a si mesmo após a turbulência das personas externas. Quando você desaparece, mesmo que por um curto período, você distingue quem apreciava apenas o aspecto seu com o qual podia se relacionar. Você se torna ciente daqueles que dependiam da sua presença para seu senso de valor. Mas, crucialmente, você identifica aqueles que permanecem alheios à sua ausência. Então, chega o momento de seu reaparecimento. Você volta discretamente. Não há necessidade de justificativas, não há necessidade de desculpas. Você reentra na sala, na conversa, na conexão e observa. Eles o reconhecem com calma ou ressentimento. Eles agem como se nada tivesse mudado, esforçando-se para manter o controle. Ou eles aproveitam um momento para refletir, perguntar e se reconectar genuinamente. A reação deles serve como a revelação final, indicando se sua presença foi valorizada, meramente tolerada ou simplesmente consumida. Alguns agirão como se você nunca tivesse ido embora. Outros podem responder com um silêncio passivo-agressivo. Alguns poucos podem reagir com raiva pela sua audácia de se afastar. E então, há aqueles que realmente perguntarão sobre sua ausência, não por necessidade, mas por preocupação. Eles vão expressar: eu notei sua ausência e senti sua falta. Essa afirmação personifica a distinção entre dominação e colaboração. A ausência não é uma tática, é um rito, o crisol onde as ilusões se dissolvem. Ao retornar em silêncio, a verdade que você buscava não precisa ser verbalizada. Ela está ali, não dita e inegável. No final das contas, o poder nem sempre exige confronto. Às vezes, ele simplesmente exige distância e a coragem de permanecer em quietude enquanto espera que as revelações emergem. A pessoa que pode desaparecer sem perder sua essência é aquela que nunca poderá ser genuinamente controlada. Assim, agora você está informado. Você percebeu isso na quietude, na evasão, no sorriso que surgiu quando compartilhou suas verdades. Você testemunhou a fachada escorregar, não por força, mas simplesmente porque permaneceu composto tempo o suficiente para que caísse naturalmente. Eles não falharam no teste devido a uma armadilha que você armou. Eles revelaram seus verdadeiros eus quando pensaram que ninguém estava prestando atenção. E agora, uma pergunta paira em seus pensamentos como fumaça. O que eu devo fazer com essa revelação? No entanto, aqui está a visão mais profunda, a que Maquiavel compreendeu, a que Jung insinuou, a lição que a maioria falha em captar a tempo. Você não age com base nisso, você não tenta corrigi-los, você não os confronta. Você não se esforça para consertar, ajustar ou implorar pelo seu próprio valor. A clareza que você ganha não é para vingança, é para a sua própria libertação. Você não os testou para reivindicar a vitória, você os testou para despertar. E agora que você está acordado, pode cessar sua participação em sua própria ilusão. Jung escreveu uma vez:
As pessoas vão a qualquer extensão, não importa quão irracional, para evitar confrontar sua própria essência. Mas isso não é para você suportar. Você não está aqui para carregar o fardo da negação de outra pessoa, para esclarecer limites que eles se recusam a reconhecer, ou para atenuar a clareza apenas para manter alguém mais à vontade. Os testes nunca foram sobre eles, sempre foram sobre você. Sobre descascar suavemente as ilusões até que apenas a verdade permaneça. Não uma verdade alta, mas uma sutil que sussurra. Você viu o suficiente. Agora mude sua abordagem. Então não há necessidade de causar um espetáculo. Você não precisa dar uma lição a eles. Você nem precisa anunciar sua partida, porque quando você começa a viver a partir de um lugar de clareza, em vez de esperança, o ato termina. Você para de implorar por reconhecimento, você para de buscar fantasmas, você para de confundir silêncio com segurança e charme com integridade. E dentro daquela quietude, algo milagroso ocorre. As pessoas certas começam a surgir também, não pelas palavras delas, mas pela maneira como protegem sua paz, mesmo quando você não está por perto. Este esforço nunca foi sobre revelá-los, sempre foi sobre libertar você. Então, da próxima vez que alguém não atender ao teste, não discuta, não justifique. Apenas segure o que você testemunhou e afaste-se, mantendo sua alma intacta. Porque uma vez que você vislumbrou a verdade, a ilusão nunca poderá mais prendê-lo.